você trabalha com saúde mental no trabalho, você vai trabalhar em grupos. Você não trabalha de uma forma individualizada, né? Porque não é uma abordagem clínica, né? Na consultoria. Você vai trabalhar em grupos. Trabalhando em grupos, o teu papel na coordenação de um grupo vai implicar em algumas questões subjetivas, em algumas reações subjetivas que vão acontecer no grupo de uma forma consciente ou inconsciente, ok? Por quê? Porque você representa uma figura de autoridade no grupo. E essa relação que você estabelece com o grupo, principalmente a construção de um vínculo de confiança com o grupo, né, ele é fundamental para você poder desenvolver o trabalho em grupo. E também de ter um distanciamento nessa relação. Quando eu falo distanciamento, não estou falando de indiferença, de ser fria, né, indiferente, não. Eu estou falando de ter esse distanciamento no sentido de que o teu papel aqui é outro quando você está trabalhando em grupo, né? Você tem um papel de coordenação, de autoridade, você tem um papel de interpretar aquilo que o grupo está trazendo e de ajudar o grupo a entender, né, como que esse trabalho está afetando a sua subjetividade, a sua saúde mental, a sua saúde física. E se você é uma colega de trabalho, ou seja, você está dentro da empresa, né, como psicólogo, ok? Mas você está dentro da empresa, uma colega de trabalho daqueles outros que estão ali no grupo. Não vai ter o mesmo resultado, porque essas questões subjetivas e muitas vezes inconscientes que estão ali presentes no processo do grupo estarão interferindo nas relações, nos resultados, na relação com você também, desse grupo com você. Então, trabalhar na consultoria com saúde mental no trabalho, você tem muito mais efetividade. Você tem muito mais, como que eu posso dizer, o seu trabalho vai ter muito mais qualidade e consistência do que quando você está vinculada à organização. Você pode fazer um tipo de trabalho mais informativo, né? De repente, dar um treinamento com uma informação, o que também algumas abordagens chamam de psicoeducação. Aí ainda vai dar para você trabalhar. Mas quando você vai trabalhar, por exemplo, com clínicas do trabalho, que é uma abordagem mais subjetiva, que é fundamentada na psicodinâmica do trabalho, né? No meu caso, eu fundamento na psicodinâmica do trabalho, aí realmente esse vínculo, se tem um vínculo hierárquico, se tem um vínculo dentro da organização já mais próximo, com mais intimidade, isso vai interferir, ok? Então, falar desse tema é falar da efetividade de um trabalho em saúde mental, dentro das organizações, que não é uma abordagem clínica, ok? Isso a gente precisa deixar bem claro aqui nesse primeiro momento. Bom, e aí eu falei para você inicialmente que eu daria 3 exemplos para você de oportunidades para você trabalhar com saúde mental no trabalho. Então, vamos lá para o primeiro exemplo, né? Você sabe que o burnout, ele tornou-se uma doença do trabalho, ele foi incluída no CID-11 como uma doença do trabalho, né? Isso a partir de janeiro desse ano, que até então o burnout no CID-10, ele era uma doença relacionada ao trabalho. Com o CID-11, isso, né, é resultado de estudos epidemiológicos que são realizados no mundo inteiro, porque quem é que determina isso? É a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde. Então, quando estudos, né, pesquisas mostram que o burnout, que sim, está sendo comprovada essa relação entre o burnout com saúde, com a questão do trabalhar, do trabalho, então é possível dizer que ele é uma doença,
do trabalho. E o que aconteceu nesse momento, quando ele se torna uma doença do trabalho, uma doença ocupacional? Primeiro, né, que isso sim vai dar direitos, aumenta os direitos do trabalhador, mas, por outro lado, né, aumentam os riscos financeiros e trabalhistas das empresas. E aí, o que as empresas começam a fazer em relação a isso? Começam a trabalhar com prevenção, que é natural, né? Porque se é uma doença do trabalho, então elas precisam entender, né, diagnosticar como que está aquele ambiente de trabalho e poder interferir naquele ambiente para poder prevenir e promover, né, a saúde mental e evitar o adoecimento como causa, tendo como causa o burnout. Então, preparação das lideranças, né, de estar monitorando alguns fatores psicossociais, algumas condições, né, algumas dimensões lá que a psicodinâmica do trabalho também nos apresenta, como a organização do trabalho, as condições de trabalho, as relações socioprofissionais. Então, a empresa ela precisa fazer isso para ela poder se preservar também. Claro que a nossa prioridade é a vida humana, né? É o ser humano. Nós temos um compromisso ético com a integridade, com a promoção da saúde mental do trabalhador.